Olá, sejam todos bem-vindos a mais essa aula da linguagem universal. Conteúdo esse trazido pelo irmão Joseph, da sétima dimensão de luz, canalizado pelo Om Mani Liriel, do canal Clayton e Seres de Luz. As aulas da linguagem universal servem para ajudar a compreender e nos conectar com uma sabedoria maior, uma sabedoria que vai além da nossa compreensão atual. Joseph traz para nós a frequência necessária para o despertar. Se esse conteúdo lhe faz sentido, então permaneça nesse canal e assista essa aula até o final. A aula de hoje traz como tema a etapa primordial do despertar. Para que um elemento da natureza, seja qual for a composição, seja qual for a partícula, todo o elemento rege um princípio de uma atividade a ela designada. Essa partícula, ela tem um início e ela tem um suposto final de abrangência. E esse suposto final de abrangência que estamos retratando é apenas uma partícula que tem um processo que se inicia e ela permeia toda a composição, a sua ativação atômica, e chega ao final compondo 100% de sua atividade. Para que haja então o despertar dessa partícula, é necessário haver uma composição onde ela irá identificar a continuidade. Essa identificação acontece por aproximação. Então, todo o processo envolve composição e passa por um momento de resiliência. A própria partícula precisa ser resiliente ao processo ao qual ela desempenhou. Chegou o momento, e para ter a continuidade é preciso haver resiliência atômica para então haver a composição de outra partícula. Então, quando há composição de duas ou mais partículas, acontece a unificação. E quando acontece a unificação, acontece a junção de uma experiência atômica com outra experiência atômica. Ou seja, em um processo evolutivo, quando essa partícula ela conseguiu absorver toda a carga evolutiva dela, então ela está apta a absorver a próxima etapa de sua evolução. Ou melhor, se juntando com uma outra, ela obtém uma continuidade evolutiva e assim começa a cocriar. A cocriação está estabelecida em cada criação da fonte criadora. E quando essa partícula minimamente desperta pelo sentido criativo, ela consegue cocriar, se juntando com uma outra partícula, dando assim o início à continuidade evolutiva. O despertar envolve sempre composição, o alinhamento da forma mais objetiva vibracional. É quando há metaforicamente um final de ciclo para então proporcionar a continuidade. Então, tudo que chega a um final de ciclo, ele não simplesmente se conclui, mas se transmuta. Todo final de ciclo transmuta para um novo ciclo, porque tudo que já foi vivenciado até aquele momento, cada experiência está incorporado num novo ciclo.
Porém, a vibração desse final de ciclo versus o novo ciclo, ou seja, a transmutação já se torna diferente. No entanto, para ver o processo de transmutação, a vibração precisa ser ressoante e equiparada. Então, para ver a cocriação, os elementos precisam estar dispostos para ter continuidade. Por isso é importante compreender a cocriação, porque a cocriação é um movimento do despertar. A cocriação é você se alinhar a uma frequência e poder interagir com aquele campo magnético para dar continuidade a um novo ciclo. Esse novo ciclo não entendo como apenas um final de ciclo, um aprendizado para dar início ao outro. O novo ciclo é o rompimento de uma sequência de partículas, ou melhor, é o colapso de uma condição de partículas para dar início a uma nova composição. E dando início a essa nova composição, você colapsou a composição anterior e transmutou, co-criou uma nova identificação de partículas. E por que eu trago a partícula? Porque absolutamente tudo se torna uma partícula. Tudo se torna um aglomerado de átomos e esses átomos são eles que compõem essa cocriação. Avaliando de uma forma universal, a linguagem universal trata desse despertar de uma forma que durante todo o seu dia, não importa onde você estiver, não importa a tradução que você fará dos seus cursos, das suas crenças, das suas automotivações, o despertar envolve sempre a aproximação vibracional por um estado que busca fluidez contínua. A fluidez contínua é um estado químico que envolve, sim, a propensão, a particularização de elementos que estão dispostos na composição do seu DNA. Ou seja, sua identificação como ser, por exemplo, em seu planeta. E essa identificação química envolve-se em partículas, identifica a fluidez e se comunica com o universo, lhe transmitindo reverberações que envolvem comunicações de um final de ciclo. Por isso que, muitas vezes, você identifica a particularidade de determinadas morbidades, dores do seu corpo, dificuldades de dormir. Você não identifica dificuldades biológicas do seu corpo. Mas para que haja um alerta, uma comunicação, essa fluidez se manifesta justamente na composição química do seu corpo, promovendo a aproximação, a união, a unificação e a junção. E é através dessa ressonância que se inicia o seu processo de despertar. E esse processo de despertar se envolve em cocriar. As células do seu corpo começam a interagir, se comunicando com o universo, na qual está captando a fluidez com você, com a sua mente, com o seu sistema nervoso central e com a sua alma, identificando particularmente o que irá dar continuidade na sua evolução, o que terá ressonância de um final de um ciclo e proporcionará um novo ciclo. Isso se torna um processo contínuo. Isso se torna um processo químico, físico. Isso é magnetismo evolutivo inserido em partículas. Isso não tem nada a ver com crenças,
ou acreditar ou não acreditar. Isso não envolve a mente. Isso envolve o processo de fluidez universal contínua. As partículas, ela têm o início e o final de um ciclo. E quando chegam ao final do ciclo, necessariamente abre-se um caminho que se torna resiliente a uma nova junção. E essa nova junção irá proporcionar cocriação. E essa cocriação é a continuidade evolutiva. E a essa cocriação podemos afirmar que é o despertar, porque ali estarão inseridas, dentro daquela nova junção, dentro dessa cocriação, novas experiências, novas ambientações energéticas. Elementos químicos cerebrais estão diretamente relacionados ao despertar. E esses elementos químicos cerebrais trazem um traço nuclear. E esse traço nuclear determina o quão cada elemento químico inserido nessa composição poderá se aproximar de um determinado ciclo evolutivo. E quando eu falo em ciclo evolutivo, para a compreensão do humano, poderia dizer um ciclo devagar, um ciclo normal e um ciclo rápido. Um ciclo devagar é um ciclo em que aquela composição química se aproxima de uma nova etapa evolutiva, ou seja, um despertar. Porém, ele não estará quimicamente apto a ter determinadas experiências, por mais que esteja inserido no mesmo contexto. Ou seja, o seu irmão, por exemplo, que tem uma comunicação química cerebral diferente, poderá ressoando na composição química em que está inserido, ter um avanço, e ele estará então desenvolvendo quimicamente elementos que ressoarão algo que aquele que estiver se aproximando do conceito do devagar não irá entender. Por mais desconstrutivo que possa parecer, nessas 3 escalas nas quais eu trouxe para vocês, em cada uma delas existem diversos níveis. E esses níveis não são para separar, são apenas para determinar o que cada final de ciclo está apto a cocriar em seu próximo ciclo. É apenas para mostrar o que irá ressoar, porque no universo há a equiparação equilibrada, a equiparação controlada, a equiparação ressoante. E essa equiparação ressonante está, assim, inserida como se houvesse uma escada. Aquele que está no primeiro degrau irá para o segundo. Aquele que está no 10º necessariamente irá para o 11º. E aquele que está no 100º necessariamente irá pelo 100º. É isso que acontece na evolução universal. Por isso que não é uma questão de querer. Quem está no 2º degrau não conseguirá ir para o 12º. Quem está no 2º degrau está preparado para ir para o 3º, quimicamente falando, na composição neural, na composição genética, em sua história existencial. Essa fluidez universal funciona dessa forma. Compreendendo como a fluidez acontece, não há por que haver cobranças de determinados humanos em outros humanos, querendo que eles evoluam. Não há por que não compreender o estágio de cada um, quando a sua própria limitação está inserida numa composição química. Por isso que o despertar, quando compreendido dessa forma,
abrange todo um grupo e esse grupo se une, cada um compreendendo particularmente o que o outro está interagindo com as suas próprias ressonâncias individuais, sua própria fluidez universal. E assim, havendo o equilíbrio desse convívio, não haverá cobrança excessiva, não haverá cobrança desproporcional, porque ali haverá um entendimento de onde e como cada elemento estará a vibrar e ressoar universalmente. O despertar não é o desejo da mente, é a combinação de elementos, de partículas atômicas inseridas na codificação do seu genoma. E chegamos ao término de mais uma aula, onde Joseph nos orienta e esclarece o nosso despertar. Que tudo está vinculado a uma composição química, que não é o nosso querer despertar. Para isso existe processos individuais, onde cada um tem uma escala de crescimento nesse processo do despertar. E mais uma vez Joseph nos alerta que se nós entendermos esse processo, nós vamos entender que não adianta nós querer forçar que o nosso irmão do lado desperte junto com a gente. E mesmo que ele desperte, provavelmente nós já estamos num degrau acima desse despertar desse irmão ao lado. E ele vai ter um entendimento e nós vamos ter outro entendimento. Assim como acima de nós terão outros que já estão num despertar mais avançado. E está tudo certo, porque cada um tem a sua caminhada individual. E chegamos ao término, então, dessa aula. E eu agradeço a todos que me acompanharam até este momento. Eu agradeço a Deus, a Joseph por todo esse conhecimento. Eu agradeço a você